O sermão desta manhã será em Êxodo 20, o versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Ouça com atenção a palavra do nosso Deus que não erra e não falha. Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos clamar ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo. Oremos. Amado Deus, tua palavra foi lida, tua palavra não erra, não falha, tua palavra é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma. Alimenta-nos, Senhor, pela tua palavra, pelo mistério da palavra pregada e exposta. E, Senhor, dá-nos um coração que guarda a tua palavra para não pecarmos contra ti. Carecemos de ti neste momento para entender, para aceitar, para amar e obedecer a tua palavra. Sê propício para conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amados, vivemos dias em que o nome de Deus parece estar em domínio público. As pessoas tomam o nome de Deus como se pertencesse a elas, como se fosse nada. Falam de Deus, blasfemam contra Deus, ou fazem afirmações sobre Deus, como se o conhecessem e pudessem pronunciá-lo à vontade. Qualquer um pode falar em nome de Deus e aparentemente sem represálias. No entanto, o terceiro mandamento nos ensina de que o nome de Deus é uma propriedade exclusiva, privativa de Deus. Ele não pode ser tomado por qualquer um. O nome de Deus pertence somente a Ele, e Ele o dá àqueles a quem Ele quer dar, que é o seu povo. O nome de Deus foi dado ao seu povo, à igreja, a Israel, a nós. E não podemos tomá-lo em vão. Esse nome deve ser santificado pelo seu povo e por toda a terra, e jamais deve ser profanado. Por isso, o título do sermão desta manhã é Não profane o nome de Deus. Não profane o nome de Deus. Dividiremos essa exposição em 3 momentos. Em primeiro lugar, vamos explicar a partir do texto de Êxodo 20 o que significa profanar o nome de Deus. Em segundo lugar, veremos aquele que jamais profanou o nome de Deus, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, falaremos de meios práticos para nós hoje, no século 21, de como não profanarmos o nome de Deus. Então, em primeiro lugar, não profane o nome de Deus e vamos estudar, respondendo à pergunta, o que é profanar o nome de Deus? O que significa tomar o nome de Deus em vão? O que é proibido aqui no terceiro mandamento? Para isso, a primeira coisa que precisamos entender é o nome de Deus. O que significa o nome de Deus? O nome de Deus significa o seu caráter e a sua reputação. O nome de Deus é o seu caráter e a sua reputação. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, vemos que Deus se revela por muitos nomes. Ele é o Elohim, que significa basicamente Deus, o Deus soberano, o Deus sobrenatural. Tem El Shaddai, que é traduzido na nossa Bíblia por Deus Todo-Poderoso, mostra o seu poder, mostra a sua glória. Nós temos El Elyon, que significa o Deus eterno, o Deus autossuficiente, o Deus altíssimo. Nós temos Yahvé, que é o nome pactual de Deus. Revela este Deus autossuficiente que está próximo do seu povo, que entra em aliança com o seu povo. E poderíamos falar de outros nomes, Yahvé Tsebaot, Yahvé Tzidkenu, Senhor Nossa Justiça, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Rofê, que é o Deus que sara. Poderíamos falar de muitos nomes na Escritura. Muitos nomes atrelados ao Senhor. Muitos nomes que revelam quem Ele é. Isso é importante de percebermos. Cada um dos nomes que nós mencionamos não são simplesmente palavras que distinguem quem é Deus. Não é como Jonathan. Jonathan me distingue de Ricardo. Ricardo tem o nome dele, Jonathan tem o nome dele. O nome é para distinguir as pessoas. O nome de Deus não é para distingui-lo. O nome de Deus é para revelá-lo. O nome de Deus diz quem Ele é. Mostra qual é a sua natureza. Mostra qual é o seu caráter. O nome de Deus é equivalente à revelação da sua natureza
e do seu caráter. O nome de Deus também diz respeito à sua reputação. Quando o caráter de Deus é profanado, é o nome de Deus que está sendo profanado. Um exemplo muito claro disso está em Ezequiel 36, nós estudamos esse texto na nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Nesse capítulo de Ezequiel, Deus está descrevendo por meio do profeta aquilo que ele fez com o povo de Judá ao mandá-lo para o exílio. E o texto diz assim: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Deus está falando do exílio babilônico, de quando ele trouxe verdadeiramente disciplina sobre o seu povo, tirá-lo da sua terra, espalhando ele pelas nações. O que aconteceu com o nome de Deus nesse episódio? O Senhor dirá: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Vamos entender esse texto? O povo de Deus pecou contra o Senhor ininterruptamente, por muitos e muitos anos, desafiando a ele. Quando ele trouxe juízo para o povo, e o povo então sofreu o exílio da Babilônia, ao chegar à Babilônia, os babilônios zombaram do Senhor, zombaram de Deus. Olha, está aí o povo do Senhor. Não era Yahvé, o grande Deus Todo-Poderoso? Ele não suportou os nossos exércitos. Não é Yahvé o Deus que protege vocês? Cadê Yahvé agora? Então, por causa do pecado do povo de Deus, a reputação de Deus, o nome de Deus, foi profanado entre as nações. Ao virem a disciplina do Senhor sobre o seu povo, eles blasfemaram contra Deus. Portanto, o nome de Deus significa a sua natureza, o seu caráter, mas também a sua reputação. Muito bem, se o nome de Deus é o seu caráter e a sua reputação, então o que significa tomar o nome de Deus? Bom, nós temos na Escritura Sagrada essa expressão hebraica em 2 outros versículos que nos revelam um pouquinho sobre o que significa tomar o nome de Deus. O primeiro é falar a respeito de Deus. Nós lemos no Salmo 16,4, Davi usando essa linguagem do terceiro mandamento, e assim escreve: meus lábios não pronunciarão, no hebraico tomarão, meus lábios não tomarão o seu nome. E nisso ele está falando sobre os ímpios. Davi usa a linguagem do terceiro mandamento para dizer o seguinte: eu não vou tomar o nome dos ímpios para mim, contrastando com a ideia de tomar o nome de Deus. Ele toma o nome de Deus e não toma o nome dos ímpios. O que ele está falando é: eu não vou pronunciar o nome dos ímpios, eu não quero ter nada a ver com os ímpios, eles não têm relação nenhuma comigo. Os meus lábios nem mesmo tomarão o seu nome. Então, tomar o nome de Deus, em primeiro lugar, significa ter um relacionamento com Deus de tal forma a falar a respeito dele, a pronunciar o seu nome, a verbalizar o seu caráter e a sua reputação. Mas, um outro sentido que está no próprio livro de Êxodo é ainda mais revelador sobre o que significa tomar o nome de Deus. Quando nós lemos Êxodo 28, que é uma descrição das vestes sacerdotais, Deus as descreve como incluindo um peitoral de ouro com 12 pedras engastadas, cravadas, cada uma delas com o nome de uma tribo de Israel. E esse peitoral, então, era para estar vinculado, preso às vestes sacerdotais de Arão. E Deus dá o propósito disso no verso 29 de Êxodo 28. Assim, Arão levará, no hebraico tomará, Abrão tomará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Arão, então, tomava o nome dos filhos de Israel, tomava o nome das tribos de Israel para agir como seu representante diante de Deus. Arão era como um embaixador que tomava o nome de Israel diante do Senhor no tabernáculo, no Santo dos Santos. Arão era representante deles. Assim, tomar o nome de Deus significa ser um embaixador, um representante de Deus, do seu caráter e da sua reputação. Percebemos então que não envolve apenas o falar, envolve também
o agir. Tanto falando como agindo, tomamos o nome de Deus quando agimos como seu representante. Por fim, em vão. Em vão significa no vazio, significa para nada, significa inutilmente, significa em falsidade, como traduz o Salmo 24:4. Em falsidade. Tomar o nome de Deus em vão. Juntando as peças, significa falar e agir como um representante do caráter e da reputação de Deus de maneira vazia, de maneira inútil, de maneira falsa. Significa profanar o nome de Deus ao falar sobre ele com mentiras, ou agir em nome dele, como representante dele, de maneira a prejudicar a sua reputação. Em suma, o terceiro mandamento exige que tratemos o caráter santo, revelado de Deus, com grande reverência na nossa boca e nas nossas mãos. E nos proíbe de manchar a reputação de Deus de qualquer maneira. A ameaça para quem o faz é grave. O texto diz: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não ter por inocente é um verbo hebraico que significa purificar, considerar limpo. O Senhor não vai considerar inocente. Se este homem, se esta mulher escapar o juízo dos homens, não escapará do juízo de Deus. Deus deu o seu nome e não permite que o seu nome seja profanado. Uma notícia terrível, terrível para o povo de Israel e para nós também. Quando lemos 2 Crônicas 7,14, descobrimos que o povo de Deus, Israel, é descrito como o povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o povo de Israel se chamava pelo nome de Deus. Isso é verdade para nós também. A Epístola aos Efésios diz que o Pai tem um nome e, pelo nome dele, se chamam todas as famílias da terra. As famílias crentes, claro. Todas as famílias crentes da terra tomam o nome de Deus sobre si. O livro de Apocalipse descreve várias vezes os santos como tendo na sua fronte o nome do Senhor. Tanto a igreja da antiga aliança quanto a igreja da nova aliança carregam o nome de Deus. E a pergunta é: quantas vezes eles fizeram isso em vão? A pergunta é: quantas vezes nós fizemos isso em vão? Tomamos o nome de Deus sobre nós, mas não agimos com fidelidade de maneira a santificar esse nome diante dos gentios. Pelo contrário, profanamos esse nome, pela maneira como a gente fala, pela maneira como a gente age. Quantas vezes a reputação de Deus foi manchada por causa do modo como vivemos? Por nossas próprias atitudes, estamos debaixo da condenação. O Senhor não nos terá por inocente. No entanto, nós temos boas notícias na Escritura Sagrada. As notícias de que há um que é inocente. Há um que jamais será acusado de quebrar o terceiro mandamento. Há um que tomou sobre si o nome de Deus e não o tomou em vão, ao contrário de nós. Pelo contrário, santificou este nome e revelou plenamente este nome. E este é o Senhor Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, veremos agora que Cristo jamais profanou o nome de Deus. Cristo cumpriu perfeitamente o terceiro mandamento. Quando nós lemos a oração sacerdotal de Jesus, que está registrada em João 17, Jesus, orando ao Pai, disse que o Pai lhe dera o seu próprio nome. Ou seja, o caráter e a reputação do Pai estão em Cristo. Cristo revela o caráter do Pai. E Cristo manifesta a reputação santa do Pai. Jesus tomou o nome de Deus e não foi em vão, porque no mesmo capítulo 17, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus não tomou o nome em vão, ele fez esse nome ser conhecido, e ainda o faria, se referindo a nós, que não estávamos lá naquele momento. A oração sacerdotal de Jesus mostra que ele tomou o nome do Pai e o revelou plenamente. Ele nunca profanou o nome de Deus.
Nenhuma das suas palavras foi da sua própria cabeça. Pelo contrário, eram as palavras que o Pai lhe dava. Nenhuma das suas atitudes foi aquilo que ele queria fazer, porque era a sua iniciativa. Pelo contrário, ele diz que ele fazia as obras que ele via no Pai. Jesus nunca tomou o nome de Deus para conseguir vantagens para si mesmo ou para falar mentiras a respeito dele. O Deus de amor, bondade, misericórdia, justiça e juízo é plenamente revelado em Cristo Jesus. E agora que Cristo Jesus cumpriu o terceiro mandamento, coisa que jamais conseguimos fazer, nele nós temos perdão para as nossas quebras do terceiro mandamento. O texto de Filipenses que nós lemos diz que, tendo ele se tornado obediente até a morte e morte de cruz, Deus agora exaltou a Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E neste nome é proclamada a boa notícia que está em Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Cristo Jesus, que é o nome do Pai que ele tomou e que ele recebeu e que o exaltou sobremaneira, agora é o nome que salva. É o nome que garante perdão de pecados e reconciliação com Deus a todos aqueles que tomaram o nome de Deus em vão. Se você reconhecer as suas obras como trapos sujos diante de Deus e que você merece condenação por elas, mas que Cristo Jesus sofreu a punição em seu lugar, e então clamar: Senhor, sê propício para mim, pecador, você receberá perdão, purificação. Você será considerado inocente. A reversão daquilo que é trazido no verso 7. Você será considerado inocente diante de Deus. Não porque você merece, mas porque Cristo fez no seu lugar. Aliás, não apenas perdão e reconciliação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor recebe também o Espírito do Senhor. E o Espírito Santo derramado ricamente sobre nós nos dá a capacitação de crescer em santificação. De agora, passarmos a olhar para o terceiro mandamento e dizer: Senhor, capacita-me a cumpri-lo, ainda que imperfeitamente, ainda que com muitas tentações e em vários tropeços. Nós, povo do Senhor que toma o seu nome, recebemos do seu Espírito para sermos renovados em nosso coração e agora não mais tomarmos o nome do Senhor em vão. Em Cristo podemos, ainda que imperfeitamente, ainda que sob muitas tentações, agradar a Deus e obedecer ao terceiro mandamento. Vimos então o que significa profanar o nome de Deus: manchar a sua reputação por meio de palavras e ações. Vimos que Cristo cumpriu este mandamento, sendo que nenhum de nós o cumpriu. Todos nós seremos considerados culpados. Cristo foi inocente em nosso lugar e atribui agora a sua inocência, a sua justiça a nós por meio da fé. Aprendemos também que recebemos do Espírito de Deus para cumprir o terceiro mandamento. Então agora, para finalizar o sermão, como não profanar o nome de Deus? Como é que eu posso buscar cumprir este mandamento na prática, no dia a dia? Bom, em primeiro lugar, devemos santificar o uso do nome de Deus com os nossos lábios. Vimos que esse é um dos sentidos primários de tomar o nome de Deus: pronunciá-lo, falá-lo, falar acerca do seu caráter, da sua reputação, de quem Ele é. Portanto, devemos cuidar para não banalizar o nome do Senhor, os seus atributos e as suas obras. E existem muitos exemplos disso. Poderíamos falar sobre as blasfêmias, quando pessoas literalmente blasfemam o nome de Deus, os ímpios literalmente xingam e amaldiçoam o nome do Senhor. Poderíamos falar da forma como o carnaval retrata a fé cristã e várias polêmicas que já surgiram sobre isso nos últimos anos. Poderíamos falar sobre como as falsas igrejas deturpam o nome de Deus e falam mentiras a seu respeito. Mas eu gostaria de fazer outra coisa. Eu gostaria de tomar outra abordagem. Apesar de todas essas coisas serem grandes pecados e flagrantes quebras do terceiro mandamento, elas não são as mais corriqueiras, talvez, em nosso meio. Pelo menos eu espero que não sejam. Então vamos falar de coisas mais corriqueiras?
Vamos falar de coisas mais específicas, que são tentações mais frequentes para nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, pessoas que tomam o nome de Deus e dizem, somos reformados, somos protestantes, amamos o Senhor, amamos a Cristo. Vamos falar da gente. Vamos começar a arrumar a nossa casa primeiro. Como é que a gente costuma usar o nome de Deus em vão? Bom, muitos crentes, especialmente com as páginas de humor cristão, tratam o nome e as obras de Deus em termos de piada. Colocam o Senhor no meio das suas ridicularizações. Publicam memes a respeito da santa redenção que há em Cristo. Amados, isso não é santificar o nome de Deus. Estamos profanando o nome do Senhor. Estamos pegando a obra mais sublime, mais santa, que foi realizada no sacrifício do Filho, e menosprezando-a para conseguir 5 segundos de risada. Estamos trocando a glória do Deus poderoso e da sua santa revelação por um sorriso, por uma gargalhada. Há também expressões cotidianas que incorporamos em nosso vocabulário e mancham a reputação de Deus. Quantas vezes a gente já olhou para uma situação e falou assim, de forma jocosa, só Jesus na causa. Quantas vezes olhamos para uma situação ou uma mensagem apagada no WhatsApp e a gente manda uma figurinha, Deus viu o que você apagou. Nós estamos falando do atributo da onisciência de Deus, da forma como Ele se revela como aquele que conhece todas as coisas, todos os corações, tudo o que há nessa terra. Não há lugar para onde possamos fugir do Senhor. E estamos usando este atributo de maneira a glorificar o nome de Deus e a exaltá-lo pela sua onisciência? Parece que não. Estamos tratando da esplêndida obra sacrificial de Cristo Jesus, que verdadeiramente é só Ele na causa, para nos fazer abrir os olhos, enxergar a nossa pecaminosidade, e então nos trazer de volta para o Pai, e aplicando isso, aquilo que não vai exaltar o nome dEle, pelo contrário, vai banalizar o nome dEle. Os irmãos entendem que os ímpios aprendem a banalizar o nome de Deus conosco? Eles aprendem com a gente. Se a gente que conhece, não só na letra, mas no espírito, a verdadeira redenção que há em Cristo Jesus, não a valorizamos a ponto de colocá-la nos nossos lábios de maneira santa, por que esperaríamos isso daqueles que não a conhecem? Precisamos nos arrepender desse pecado. É por causa dessa nossa atitude frívola que o mundo perde a sensibilidade para com a majestade e o poder de Deus. Quando se fala em Deus, ninguém teme. Quando você vai falar do Senhor para os seus colegas de trabalho, você já tentou evangelizá-los, ninguém teme. Ninguém treme quando fala de condenação eterna. As pessoas deveriam se jogar no chão e clamar ao Senhor por misericórdia. As pessoas dizem, Deus? Aquele só Jesus na causa? Deus viu que você apagou? Nós diminuímos a Deus. E aí quando vamos tentar engrandecê-lo, não tem como mais. Já diminuímos a Ele, já mostramos que Ele não é tão grande assim. Isso não significa que a gente não pode ter humor, mas significa que a gente precisa, isso é muito difícil, a gente precisa entender os limites e santificar o nome de Deus por meio daquilo que a gente faz, inclusive do nosso humor. Talvez esteja na hora de revisarmos, darmos uma olhada nas nossas figurinhas do WhatsApp. Talvez esteja na hora da gente revisitar o que a gente consome de humor nas nossas redes sociais. Talvez seja essa tarefa que a gente tenha para a nossa tarde, santificar o nome de Deus. Também nós, na prática, devemos falar a verdade a respeito de Deus, porque isso é santificar o seu nome. Profanamos o nome quando falamos mentiras a respeito dele. Manchamos a reputação de Deus quando a gente chega no trabalho 10 minutos e o pessoal diz, caiu da cama, e você diz, não, Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é verdade?
É assim que Deus se revela. Nós manchamos a reputação de Deus quando nos livramos de uma situação difícil e dizemos: Deus aperta, mas não enforca. Ou então, Deus escreve certo por linhas tortas. É assim que Deus se revela? Estamos falando a verdade a respeito de Deus? Nós manchamos a reputação de Deus quando não temos sabedoria e verdade da Escritura para aplicar nas situações cotidianas, e nós apegamos então dos ditados populares. Aprendemos revelação de Deus nos ditados populares e não nos provérbios de Salomão. E é por causa dessa nossa atitude frívola que a igreja perdeu espaço como conselheira. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, isso está em Deuteronômio 4,6, Ele lhes ordenou: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente essa é uma gente sábia e inteligente. Deuteronômio 4,6. Deus nos dá a revelação para guardar e cumprir e ser sabedoria de Deus. Esta revelação ser sabedoria de Deus aos olhos dos ímpios. E eles dizem: que povo sábio, que povo inteligente. Como eles sabem a respeito da vida, da realidade. E aí você diz: é revelação de Deus. Mas nós, servindo ao Deus de toda a sabedoria, não somos conhecidos como gente sábia. Não sabemos aconselhar sobre casamento conforme a Escritura, aprendemos com as redes sociais. Não sabemos aconselhar sobre criação de filhos segundo a Escritura, aprendemos com as redes sociais. Não sabemos aconselhar sobre trabalho, finanças, assuntos da vida em geral, depressão, suicídio, falando do Setembro Amarelo, né? Não aconselhamos segundo a Escritura. Precisamos aprender de outras fontes. Que gente sábia e inteligente somos nós, se nós não conseguimos, a partir da revelação de quem é Deus e do que Ele faz, aplicarmos isso à vida cotidiana, aplicarmos isso à sabedoria do dia a dia. Grave isto: todos os assuntos da vida são teológicos. Todos. Cristo é o Senhor de tudo e, portanto, tudo é teológico. Não fazemos nada na nossa vida que não tem uma perspectiva teológica. Que Deus não tem uma visão a esse respeito, que Deus seja neutro e diz: faz o que você quiser. Toda a nossa vida é vivida diante do Senhor. E, portanto, a sua teologia irá definir como você vive o seu casamento, como você cria os seus filhos, como você vive o seu trabalho, como você gerencia as suas finanças, como você lida com seus amigos na escola, como você lida com as suas emoções e tudo mais. Tudo é vivido na presença de Deus. E nós, rejeitando a boa teologia, deixando o mundo dominar sobre esses assuntos com as suas opiniões, agora não temos mais espaço para falar. Se nós vamos falar sobre política, sermos profetas da Escritura Sagrada sobre o que um governante deveria fazer, a gente ouve: ei, psst, quieto, Bíblia é na tua casa. No debate público, a história é outra. O Senhor deu a Bíblia, deu a revelação, para nós colocarmos a sua sabedoria diante dos olhos dos povos e sermos reconhecidos como gente sábia e inteligente. A Escritura é a única fonte inerrante e infalível de toda boa teologia, e nós temos acesso a ela na palma da mão, traduzida. Nós temos instrução para lê-la e interpretá-la, e nós temos o Espírito de Deus que abre os nossos olhos e coração para amá-la e praticá-la. Então a gente tem tudo para ser gente sábia e inteligente. Precisamos aprender da Escritura para falar a verdade a respeito de Deus, proclamar com fidelidade quem o Senhor é e o que Ele faz. Uma última aplicação: devemos ser representantes fiéis de Deus para cumprir o terceiro mandamento. Tomamos o nome de Deus sobre nós. O nome de Deus está na nossa fronte. Quando as pessoas veem o que a gente fala, o que a gente faz, estamos sendo representantes fiéis do caráter de Deus? Se nós somos carta de Cristo, como escreveu Paulo aos Coríntios, então é um grande pecado profanarmos o nome de Cristo com as nossas atitudes. Em nome de Deus, fazemos todas as coisas da nossa vida. Então, em nome de Deus, gritamos com o nosso cônjuge. O que ele aprende de Deus quando você faz isso com ele?
Em nome de Deus, desprezamos os nossos filhos? O que eles aprendem de Deus quando fazemos isso? Em nome de Deus, somos preguiçosos no trabalho? O que seus cooperadores aprendem de Deus quando você faz isso? Em nome de Deus, somos desonestos em nossos negócios? O que os seus parceiros comerciais aprendem de Deus quando veem você fazer isso? Em nome de Deus, pronunciamos palavrões, profanidades, mentiras, palavras torpes, somos maldizentes, briguentos, caluniadores? O que as pessoas que estão nos vendo aprendem de Deus com a nossa língua? Assim escreveu o apóstolo Pedro: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Você recebeu o nome de cristão. Esse é o nome que você carrega. Você está unido a Cristo Jesus, o nome dele está estampado em você. Sofra por esse nome. Não se envergonhe desse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Seja um representante fiel de Cristo Jesus. Amados, em conclusão, a palavra de Deus ordena a nós: não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós traduzimos como não profanem o nome de Deus. Aprendemos que profanar o nome de Deus é manchar a sua reputação ao falar ou agir em nome dele de maneira falsa. E assim como os 2 primeiros mandamentos, este é um mandamento abrangente. É um mandamento que inclui quase tudo o que fazemos ou falamos. E assim como os 2 primeiros mandamentos, somos culpados diante de Deus de quebrá-lo. E assim como os 2 primeiros mandamentos, Cristo cumpriu perfeitamente. E assim como nos 2 primeiros mandamentos, em Cristo temos perdão de todos os nossos pecados. E assim como nos 2 primeiros mandamentos, pelo Espírito de Deus, temos poder do alto para crescer em santificação e passar a obedecê-los. Seja forte. Você recebeu o nome de Deus sobre você. Você caminha nessa terra não com o seu nome, com o seu CPF, com o seu número, com as suas conquistas, com o nome de Cristo é que você caminha nessa terra. Com as suas conquistas. Com as conquistas dele, com a justiça dele, com a reputação dele, com o caráter dele, com o espírito dele. Seja forte. Tome o nome de Deus sobre você e glorifique a Deus com esse nome. Zele pela reputação do Senhor, cujo nome está acima de todo nome e cujo nome receberá glória para todo sempre. Amém.